Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau e a equação do segundo grau. Tá? Então eu tenho aqui 4 aplicativos para mostrar para você, são interessantes esses aplicativos que irá te ajudar muito aí no estudo dessa teoria, tá bom? A primeira coisa é a equação do primeiro grau, né? Veja aqui em cima, ax mais b igual a c. Para achar o valor de x aqui, a gente passa o b para lá trocando o sinal e depois o a dividindo. Então esse aplicativo aqui, você pode montar aqui várias equações do primeiro grau e ver a solução aqui. Olha. Então, por exemplo, 2x menos 1 igual a 5. Nós vamos somar aqui mais 1 de um lado e do outro, para eliminar esse menos 1, né? Ou então, como normalmente se diz, o menos 1 passa para lá somando. Né? Então, quando eu somar aqui vai ficar 2x, aqui fica 6. E para eliminar esse 2 aqui, a gente divide os dois lados da igualdade por 2, né? Aqui vai ficar x, e aqui vai ficar 6 dividido por 2, dá 3. X igual a 3. Aí você pode ir variando aqui o a, montando várias outras equações, né? Olha lá, vamos mudar aqui, tá vendo? E se clicar nesse sinalzinho de mais, você pode fazer essa mudança manualmente, né? Aqui 6, dá Enter, aparece a equação aqui. Ok? Acho que é tranquilo esse tipo de equação. Lá no caderno de exercício, no caderno de teoria, vai aparecer equações onde tem denominadores aqui. A gente primeiro tira o mínimo, né? E depois chega nesse estágio aqui para resolver. Ok? Agora vamos ver a equação, o sistema de equação do primeiro grau. Então veja aqui eu tenho, deixa eu apagar aqui, vou mostrar para você como é que funciona aqui. Dois métodos para resolver um sistema de equação, o método da substituição e o método da adição. Então dá uma olhada aqui, aqui tem as duas equações, né, para a gente resolver esse sistema. Você pode ir alterando aqui esses coeficientes, olha. Aqui esses a, b e c são os coeficientes da primeira equação. Né? O a é o que está multiplicando o x, o b está multiplicando o y e o c é esse número independente aqui. Ó. E aqui os coeficientes da segunda equação. Então você pode ir alterando, vou colocar aqui, vou mudar aqui para... Vamos resolver esse sistema de equação. Aqui tem uns passos que você tem que seguir. Ó. Primeiro, isolar a variável x na primeira equação. Depois achar o valor de x, substituir o valor de x na segunda equação, achar o valor de y e substituir o valor de y no passo 2. Tá? Então, quando você clicar aqui no passo 1, ó, ele vai isolar a variável x. Vamos lá, x passou o 2y para o outro lado, né? Então ficou 3 menos 2y. O segundo passo, ele vai achar o valor de x, só que aqui não vai acontecer nada, porque não tem nenhum número multiplicando o x aqui. Se tivesse um 2 aqui, deixa eu colocar um 2 aqui para você ver. Ó. Olha lá, aí nesse segundo passo, ele vai pegar o 2 e passar para o lado de cá dividindo. Ó. Olha lá, vai ficar 3 sobre 2 e menos 2y sobre 2, fica menos y. O terceiro passo, ele vai substituir esse valor de x na equação, que substitui o valor de x na segunda equação, vai substituir aqui, ó. Quer ver? Vamos ver lá. Ó. Olha lá, no lugar do y, no lugar do x, ele colocou 3y menos y. Só que tinha um menos y aqui também, aí ficou menos 2y. Tá? No quarto passo, ele vai achar o valor de y. Resolvendo essa equação aqui, vai achar y igual a menos 1/4. E agora no quinto passo ele vai pegar o y e substituir aqui, para achar o x. Olha, x igual a 7/4. Ok? Então aqui você pode ir variando aqui, se você clicar aqui, olha, você pode ir alterando manualmente esses valores, tá? Vou clicar aqui para apagar a solução. E aí você vai seguindo os passos, acompanhando e resolvendo esse sistema de equação pelo método da substituição. O outro método é o método da adição.
Aqui tem um aplicativo aqui também que resolve pelo método da adição, tá? Vamos variar aqui, vamos colocar, por exemplo, esse sistema de equação. Aqui está dizendo como que você vai resolver. Eliminar o x seria o passo 1. Depois você vai multiplicar a primeira equação e a segunda equação. Aqui está colocando por g e h. O objetivo é você multiplicar essas duas equações por números de tal forma que quando você somar essas duas equações, você elimina uma das variáveis, o x ou o y. Tá? Esse aplicativo aqui já faz essa eliminação automática, tá vendo? Se você deixar aqui habilitado, ele já vai fazer essa multiplicação automaticamente. Então está aqui, ó. Ele vai multiplicar a primeira por menos 3, a primeira equação por menos 3, essa aqui por menos 3 e a outra por menos 1. Qual o objetivo? Quando multiplicar a primeira por menos 3, o x aqui, ó, esse termo aqui, vai ficar 6x, né? Vezes menos 3 dá menos 6x. E quando multiplicar de baixo por menos 1, aliás, aqui vai ficar mais 6x, né? Eu estou multiplicando por menos 3. E quando eu multiplicar de baixo por menos 1, aqui fica menos 6x. Então aqui vai ficar mais 6x e aqui menos 6x. Na hora de somar, o x vai sumir. Quer ver? Ó? Vamos clicar aqui no primeiro passo. Ó. Olha lá, multiplicou, tá vendo? 6x, ó. Multipliquei aqui por menos 3, aqui deu 6x e aqui menos 6x. Na hora que eu somar essas duas equações, o x vai desaparecer, que é o segundo passo. Aí vai ficar só o y. Aqui vai ficar menos 15y, quer ver? Olha lá, menos 15y igual a menos 11, y é 11 quinzeavos. Aí você pega agora o y, que é o terceiro passo, e joga na primeira equação. Primeira ou segunda. No caso aqui está jogando na primeira. E acha o valor de x. Ok? Aí você vai mexendo aqui nas equações, no sistema de equações para você resolver. Vamos pegar uma fácil de resolver aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar aqui, deixa eu colocar aqui, essa aqui, por exemplo, essa aqui já está mais fácil, né? Porque aqui está menos x e o x, só multiplicar por menos 1, nem precisaria multiplicar, só deixar do jeito que está. Então, na hora que eu somar, ó, vai dar, aqui primeiro ele multiplicou, né? Na verdade só multiplicou por menos 1, né? De acordo com o sistema aqui. Agora ele vai somar. Quando chegar nessa situação 0 igual a 0, é porque eliminou o x aqui, tá vendo? Ficou x igual a 0 e do lado de lá ficou 0 também. Então quer dizer que tem infinitas soluções. Se chegar a 0, x igual a 5, por exemplo, é porque não tem solução. Vamos mudar aqui. Aqui, ó. Vamos voltar nos passos lá para você ver rapidinho. Opa. Aqui, ó. Passo 1, está multiplicando a de cima por menos 1, a de baixo por menos 2. Ela ficou aqui mais 2x e aqui menos 2x. Na hora que eu somar, vai eliminar, que é o segundo passo. Vai ficar menos 2y com 4y dá 2y igual a menos 2, y igual a menos 1. Agora o terceiro passo você vai jogar na primeira equação para achar o x. Ela vai dar x igual a 0. Interessante, né? Então aí você pode montar vários sistemas aí e resolver com esses dois métodos aí, tanto o método da adição quanto o método da substituição. Agora o próximo aplicativo é sobre a equação do segundo grau. Tá? Aqui está a fórmula de Bhaskara, né, para achar as raízes na equação do segundo grau. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, né, que é o b2 menos 4ac, sobre 2a. Então aqui está o valor de a, o valor de b, o valor de c. Vamos colocar aqui, ó, aqui você pode alterar aqui manualmente. Clica nesse sinal de mais aqui. Eu vou colocar aqui menos 1. O b eu vou colocar 4 e o c eu vou colocar 5. Aí você dá Enter. Olha lá. Menos x2 mais 4x mais 5 igual a 0. A forma de Bhaskara. O a é menos 1, b é 4 e c é 5. Substituindo aqui, ó, menos o b, mais ou menos, olha o delta aqui. B2 menos 4ac.
Veja que o delta vai dar 36, raiz quadrada de 36 é 6. Então nós vamos ter duas raízes, né? Nós vamos usar aqui o sinal de mais e o sinal de menos. Aí nós vamos ter as raízes 5 e menos 1. Então você pode ir variando aqui o A e B e C e vendo a solução aqui. Mas o que eu quero que você perceba aqui, o que é interessante aqui é o seguinte. Ó. Primeiro você vai colocar aqui o C igual a 0 e ver as raízes. Olha. Vai variando aqui o A e o B, deixando sempre o C igual a 0. Olha o que vai acontecendo com as raízes. Olha. Deixa eu alterar o A aqui. Espera aí. Eu alterei o B aqui, alterei o C, né? O C é 0. Tá? Aí eu vou variar no B. Então, olha, eu vejo que uma raiz é 0, né? Quando eu mudar aqui o B, olha o que vai acontecendo. Veja que a raiz é sempre 0. Sempre que o C for 0, uma raiz sempre vai ser 0. Aliás, sempre que o C for 0, né? Uma raiz vai ser sempre nula. Você pode ir variando aqui, ó, e percebendo isso. Sempre vai ter uma raiz igual a 0. Isso é mais ou menos lógico, né? Se você olhar a equação aqui, ó, aqui em cima, para dar 0 aqui, com certeza, se x for 0, o resultado aqui é 0. Então, 0 sempre vai ser uma solução. E depois você faz o seguinte, você coloca um valor para C e põe B igual a 0. E vê o que acontece. Ó. Olha lá as raízes. Menos raiz de 3 sobre 6 e mais raiz de 3 sobre 6. Vai dar sempre raízes simétricas, uma positiva, outra negativa. Olha lá. Vou mudar aqui, ó, 1/3 e menos 1/3. Se variar o C, olha lá, 2/3 e menos 2/3. Sempre assim, sempre raiz simétrica. Mas nesse caso, o A e o C tem que ter sinais contrários, tá? Se tiver o mesmo sinal, aí o delta vai dar negativo e não vai ter raízes reais. Quer ver? Eu vou pôr aqui menos 4. Olha lá, aparece, veja que o delta deu negativo, olha lá, menos 144. Nesse caso não tem raízes reais. Aqui aparece essa solução com esse I aqui, porque é o conjunto dos números complexos. É um outro conjunto que está acima dos reais. Você vai ver isso só lá no ensino médio, tá? Então, sempre que o delta deu negativo, não existe raízes reais. Então, se o C for 0, vai ter sempre uma raiz nula. Se o B for 0 e o A e o C tiverem sinais contrários, nós teremos raízes simétricas. E uma outra coisa interessante aqui também para você perceber é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui com menos 1, vou colocar aqui 4 e aqui para o C eu vou colocar 5. Então as raízes são 5 e menos 1. Em algumas questões pede para você calcular a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau. Para você achar a soma e o produto, tem uma relação aqui, você não precisa achar as raízes para achar a soma e achar o produto. A relação é a seguinte, ó, a soma das raízes é menos B sobre A. Então olha a equação aqui, ó. O B é 4, o A é menos 1. Se você fizer menos B, quer dizer, menos 4 sobre menos 1, dá 4, que é a soma das raízes. A soma das raízes, então, é 4. Vamos conferir lá. 5 com menos 1 dá 4. E o produto das raízes, você vai fazer C sobre A. 5 sobre menos 1 dá menos 5. O produto das raízes é menos 5. Vamos conferir lá. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Tá? Então, isso, você verificar quando que uma raiz é nula, quando que as raízes são simétricas, a soma e o produto das raízes, e quando que uma equação de segundo grau tem duas raízes, uma ou nenhuma, né? É o caso do delta, né? Olha aqui, se o delta é positivo, aí vai ter, nós vamos usar o sinal de mais e o sinal de menos, vai ter duas raízes. Agora, se o delta for 0, quer ver? Vamos pegar uma equação aqui onde o delta dá 0. Quer ver? Ó, x2, vamos pegar aqui o 1
1. Aqui vamos pegar menos 2 para o B. E vamos pegar aqui 1 para o C. Olha lá o delta. Delta deu 0. Se delta dá 0 aqui, ó, se eu usar o sinal de mais e o sinal de menos, não vai alterar nada, né? Então nós vamos ter duas raízes iguais, ó, 1 e 1, ou então uma raiz. Então é dito uma raiz real ou duas iguais, se o delta for 0. Então, olha, aqui na página seguinte do seu material, eu fiz um resumo aqui, olha. Então nós temos a equação ax2 menos bx mais c. Se o c for 0, a equação tem uma raiz nula. Se o b for 0 e a e c tiver sinais contrários, né? Ou seja, se a vezes c for negativo, então as raízes serão simétricas. Menos 1, 1, raiz de 3, menos raiz de 3, meio, menos meio e aí por diante. Tá? Agora, se a e c estiverem os mesmos sinais, o b sendo 0 e a e c estiverem os mesmos sinais, os dois positivos ou os dois negativos, o delta vai dar negativo. Aí não tem raízes reais. Soma das raízes é essa expressão aqui, menos b sobre a, e o produto das raízes, c sobre a. E com relação ao número de raízes, se o delta for positivo, a equação vai ter duas raízes reais e distintas. Se delta for 0, uma raiz ou duas raízes reais iguais. E se delta for negativo, não tem raízes reais. Agora, esse aplicativo aqui, ele é interessante pelo seguinte, para você ir treinando aqui. Se você clicar aqui, ó, equação do primeiro grau, vai aparecer aqui várias equações do primeiro grau para você resolver. E tem vários formatos aqui, ó, forma A, forma B, aparece outras equações, formato C, outras equações do primeiro grau para você resolver. Se você clicar aqui nas respostas, vai te dar aí o gabarito, as soluções, né? Você pode ir treinando aí, fazendo essas equações. E aqui ó, tem multiplicação de binômio, né? Multiplicar dois binômios, né? Tem vários modelos aqui também. Se você tiver dificuldade com relação a isso, você pode fazer esse exercício aqui para treinar. E aqui vem as respostas. Clicando aqui tem o gabarito. Veja que vai dar sempre do segundo grau, né? E o interessante aqui, que é aqui esse trinômio do segundo grau, é você fatorar um trinômio do segundo grau. Olha só a forma fatorada, isso aí às vezes vai ser interessante. Olha lá, x2 mais 10x mais 16 é x mais 2 vezes x mais 8. Veja que 2 e 8, né, esse aqui com os sinais trocados, são as raízes dessa equação. Você quer ver? Ó? Vamos colocar essa equação lá naquele aplicativo e achar as raízes. Nós vamos achar menos 2 e menos 8. Na forma fatorada, a gente troca o sinal. Aqui, ó, o A é 1, o B é 10 e o C é 16. Quer dizer, vamos voltar lá para resolver. O A é 1, está aqui. O B é 10. É isso? 10. E aqui 16. É isso? Vamos ver. Olha lá, as raízes. Menos 8 e menos 2. Então, esse trinômio aqui do segundo grau, ó, x2 mais 10x mais 16, na forma fatorada, vai ficar x mais 2 que multiplica x mais 8. A gente troca os sinais. Olha lá, x mais 2 e x mais 8. Isso é bom você treinar, tá? Então você acha as raízes e aqui vem um sinal trocado. Na forma fatorada aqui você troca o sinal, tá? Se você clicar aqui agora, vai aparecer várias equações aqui do segundo grau para você resolver. E clicando nas respostas aqui aparece as soluções, tá? Aqui soluções não inteiras, você não precisa resolver isso aqui não, é quando o delta dá negativo ou a raiz são números irracionais, né? Olha lá a solução esquisita, tá vendo? Mas isso aqui não precisa preocupar com esse não. E aqui tem algum sistema do primeiro grau para você resolver, tem vários, né? Você pode ir alterando aqui, pode alterar aqui em cima, mais questões, tá vendo? E resolve, né? Você pode resolver manualmente aí no seu caderno ou lá naquele aplicativo. Aqui vem as respostas, tá? Ok? Interessante, né? Esses aplicativos você tem lá no seu material, né? Ele é seu, você pode usar da melhor forma que você achar, tá bom?
Então, no próximo vídeo eu vou resolver dar alguns exemplos envolvendo a teoria desse vídeo. Ok? Um abraço e até lá.